Deus quer que o povo cristão seja um só rebanho. Um só rebanho. De um só mestre. E Jesus é o mestre. Jesus é o caminho. Isso, anos atrás, parecia impossível. Pois, nesse regime democrático em que estamos vivendo, que deu surgimento, nesse contexto, nesse panorama do aparecimento de tantas igrejas, nomes, nomenclaturas, denominacionalismo. O rebanho de Cristo dividido por nomes. Parecia impossível ter um só rebanho, pois cada uma está defendendo a sua doutrina, a sua filosofia, os seus dogmas. Impossível haver unidade. Mas hoje, a ótica mudou. Hoje, encontramos o ponto que nos unifica a todos. E este ponto que nos unifica a todos chama-se Espírito Santo. Espírito Santo, eis o ponto que unifica a igreja cristã. Parece inacreditável, mas em nossos dias surge o ponto que unifica a igreja cristã. Então ela vai ser unificada quando essa igreja democrática, denominacionalista, colocar o Espírito Santo no devido lugar. Então, essa igreja tem que ter consciência do Espírito Santo. O fundamento da igreja cristã, da agora para frente, o ponto de unidade, chama-se Espírito Santo. Enquanto não descobrirem o lugar do Espírito Santo na igreja cristã, haverá divisão no rebanho de Cristo. Pois é, o Espírito Santo que vai tomar do que é de Jesus e vai dar para nós. Essa é a posição do Espírito Santo. Jesus disse, ele há de tomar do que é meu e vai dar para vocês. E ele é aquele que conduz vocês a toda a verdade. Então, se você é um amante da verdade, se você é um amante de Cristo, você tem que se deixar dirigir pelo Espírito Santo. Você tem que saber o lugar do Espírito Santo. A igreja do passado não soube colocar o Espírito Santo no devido lugar. E o lugar do Espírito Santo é aquele que ilumina Jesus para nós. É o Espírito Santo que vai trazer a verdade para nós. Temos que despertar para a colocação do Espírito Santo. Meu amigo, qual é o lugar que você dá ao Espírito Santo na sua vida? Isso vai determinar a união do povo de Deus num só rebanho, que está esperando o noivo. E a parábola das virgens fala isso. Muitos são teimosos. Muitos querem andar com a lanterna sem o óleo. As Escrituras já estão dizendo. Ô teimoso, se você andar com a lanterna, a lâmpada do Senhor, a Bíblia, sem o óleo, você não vai encontrar as portas abertas da eternidade para você. Você vai buscar o óleo, vai ter que buscar. E quando você vir, você vai ter uma grande surpresa, diz a parábola, porque o céu não vai te reconhecer. Agora é o momento de você encontrar o óleo. Pois diz a parábola que 50% das virgens
não tinha óleo. Essas 50% das virgens era detentora do quê? Essa 50% da virgem era detentora do quê? Apenas da palavra. E na hora que o noivo, foi dito o noivo, chegou, era alta madrugada. Nós temos que ver que já faz 2000 anos que o Espírito Santo, Pentecoste, chegou na igreja. Temos que ter o conhecimento do Pentecostes. Não só ficar no conhecimento da cruz, do sangue de Cristo, que levou todo o pecado do mundo. E nos colocou numa posição favorável. Não é só a palavra. Mas temos que ter o conhecimento do Pentecostes. Pois, sem o óleo, 50% das virgens não entrarão no céu. Não entrarão no céu. A parábola das virgens está lá. Por favor, leia a parábola da virgem. Você aí que está sem óleo. Você que só fica na palavra. Você deve saber também que a letra mata. Só ficar na letra, a letra mata. Você tem que saber que o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai tomar letra e vai deixar o Espírito Santo dirigir você. Você tem que aprender a se subordinar à direção do Espírito Santo. E para isso você terá que dar atenção ao que o Espírito diz às igrejas. Querido, igrejas aqui, não quer dizer aquele templo magnífico para 20 mil pessoas. Porque Deus disse que não vai habitar em templo feito por mão de homens. Ou você esqueceu aquela passagem? Que vós sois a igreja de Deus. O templo de Deus é a mesma coisa. Vós sois o templo do Espírito Santo. E se você é o templo do Espírito Santo, você tem que se deixar guiar pelo Espírito Santo. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus é santo. É o óleo, a unção, separação. Nós temos que aprender essa colocação das Escrituras Sagradas. Temos que saber colocar o Espírito Santo no seu devido lugar. O Espírito Santo, ele é o intérprete das Escrituras para nós. Muitos estão buscando profetas. Muito bem. Muitos estão buscando sabedoria de homens, entendimento de homens. Quando a Bíblia nos diz que ele há de tomar do que é meu, disse Jesus Cristo, a minha palavra, e vai revelar a vocês, vai dar a vocês. Isso quer dizer que o Espírito Santo vai interpretar as Escrituras para nós. Em outras palavras, ele vai tornar Jesus Cristo vivo, no aqui e agora. Aquelas palavras que foram ditas há 2000 anos, aquele Jesus Cristo histórico, vai se tornar vivo através da voz do Espírito Santo. E você vai notar que o Espírito Santo vai dizer isso às igrejas. E a igreja, você é o templo de Deus. Hoje os filhos de Deus são dirigidos por pastores? Não.
Por mestres, não. Por mentores, não. A Escritura diz que o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. É isso que vai nos dar unidade. A unidade nos será dada pelo Espírito Santo. Quando nós soubermos colocar o Espírito Santo no devido lugar, aí teremos um só rebanho. Então vamos aprender a colocar o Espírito Santo em evidência. Os nossos dias hoje é para colocarmos o Espírito Santo em evidência. É Ele quem vai dar a unidade na igreja e vai tirar-nos desse espírito democrático, igrejeiro, denominacionalista, onde a igreja cristã se encontra dividida por nomenclaturas. Igreja fulano de tal, igreja fulano de tal. Onde ele diz, eu sou de Paulo, eu sou de Barnabé, eu sou de São Jacó, de São Januário. Mas Paulo já advertia que Paulo não é nada, que Barnabé não é nada, mas quem deve ser tudo em nós é Cristo. E Cristo hoje somente pode ser alguma coisa em nós, se nós nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. Temos que levantar a posição do Espírito Santo. Ele é quem vai dar unidade à igreja e vai fazer um só rebanho. Para os homens lucrarem sobre nós? Não. Vai fazer um só rebanho para Cristo. Porque muita gente está fazendo da igreja de Deus um negócio, e um negócio lucrativo. Mas vamos prestar atenção. Quem vai dar unidade para nós não são as filosofias, as regras igrejeiras. Porque se você entrar numa igreja, você vai ter que dançar a música dela. A música dela quer dizer, você vai ter que se adaptar à regra dela. Quando ela dizer joelha, você ajoelha. Quando ela levanta, você levanta. Quando ela abaixa, você abaixa. É isso. Você vai fazer o que aquela casa determina. Aquela casa é cheio de regras. Mas o Filho de Deus não tem que se condicionar a regras alguma, exceto ele tem que ouvir o que o Espírito Santo diz a ele. Pois diz as Escrituras que o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. É aí que está a nossa unidade como rebanho de Deus. Pois é o Espírito Santo quem há de tomar de Jesus Cristo e vai dar para nós. E a sua unção é verdadeira, diz as Escrituras Sagradas. A unção do Espírito Santo é verdadeira. Você não vai precisar de análise histórica, análise de contexto. Quando você está sob a direção do Espírito Santo, ele vai passar a revelação verdadeira para você. Jesus disse, ele vai tomar do que é meu, a minha palavra, e vai dar para você. Ele vai torná-la viva, pois ele é a fonte da água abundante. É no Espírito Santo que está o fluir do rio de Deus. É na direção do Espírito Santo que o rio de Deus, o rebanho de Deus caminha. Pois está escrito, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Essa é a boa nova. É isso que nos vai unificar em um só rebanho. E Jesus disse na parábola das virgens que aqueles que estavam com óleo seguiram avante. Havia trevas ainda para percorrer e precisavam da luz das Escrituras Sagradas. Mas somente aquelas que tinham o óleo puderam continuar a sua caminhada, a sua jornada na alta madrugada. Estamos numa alta madrugada, estamos 2000 anos do Pentecostes.
Hoje, para andarmos na luz, temos que ter o óleo do Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, este que conduz o fluxo do rio da vida. Este que nos faz um rebanho para nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que nos unifica. Coitada daquelas 50% que tem as Escrituras na mão, mas ficam confiando nos seus conselheiros. Ficam sobre outras luzes, que não a luz do Espírito Santo. E na hora H não tem como aquela que tem o óleo compartilhar. Porque isto é uma decisão pessoal. Deus não trabalha com igrejas. Deus trabalha com o indivíduo. E cada um tem que ter o seu óleo. É a sua experiência com o Espírito Santo. Você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Você precisa ter uma experiência com sua sarça ardente. Assim como Moisés teve. E Moisés não saiu dali de mão abanando. Ele falou, sem sinal eu não vou. Eu tenho que ter um sinal que tu estás comigo. Por isso que Jesus Cristo já nos preparou. Vocês vão. Eu dou autoridade para vocês sobre toda a força do inimigo. O inimigo, nós sabemos, é o dragão, é o diabo. Nós temos toda a força sobre ele. Por isso, esse inimigo já é um inimigo derrotado. E no meu nome, vocês farão sinais. Vocês curarão enfermos, expulsarão demônios. Nós temos que estar deste lado. Pois Moisés não foi ao Egito sem sinais. Ele não foi de mão abanando. E Paulo fala, eu não vim somente na força da palavra, mas no poder da palavra. Nós temos que ter esse conhecimento diante dos nossos olhos. O poder da palavra. E isto já nos foi dado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso nós temos que pregar a verdade. E à medida que a gente vai desvendando a verdade, essa verdade vai nos libertando e a gente vai estendendo o reino de Deus aqui na terra. É uma boa nova, não é? Então nós seremos um só rebanho através da luz, da direção do Espírito Santo. Quando nós colocarmos o Espírito Santo na sua devida posição. Aquele que ilumina Jesus Cristo para nós. Aquele que toma de Jesus Cristo e entrega para nós. Quando nós colocarmos sobre a luz da palavra que diz, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Então o rebanho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus, não por homens, não por mentores, mas pelo Espírito de Deus. Vamos colocar o Espírito de Deus no devido lugar. Temos que fazer uma reflexão sobre a experiência pentecostal, sobre a experiência com o Espírito Santo. E depois tem mais um passo, diz as Escrituras. Temos que estar sentado com Jesus Cristo nos lugares celestiais, lá na terra da promessa. Pois o Filho de Deus é aquele que anda baseado na força da promessa de Deus. As nossas varas, como Moisés tinha uma vara, é com esta vara que você vai fazer os sinais. As nossas varas estarão também nas promessas de Deus. É uma boa nova, né? Aprender a confiar. Porque o meu justo viverá da fé. E fé é ação. Agir no quê? Nas propostas de Deus. E quais são as propostas de Deus? As promessas de Deus. É uma boa nova, né? Vamos agir nas propostas de Deus. Isso é ter fé. E vamos colocar o Espírito Santo no seu devido lugar. Aquele que revela Jesus Cristo para nós. O nosso protagonista, Espírito Santo. Aquele que nos dirige. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. É uma boa nova, né?